Bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós neste dia. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus tem ministrado no meu coração, algo bastante pertinente para os dias que estamos vivendo, né? Bastante atualizado, digamos assim, porque a Bíblia é isso, né? Ela é atual sempre, ela está sempre se renovando, quer dizer, ela está sempre atual, ela nunca, foi de ontem, não, isso daí foi lá para o passado. Em Êxodo, no capítulo 3, leiamos, diz assim: Moisés tomava conta das ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Ao conduzir o rebanho a uma parte distante do deserto, chegou à montanha de Deus, o Horebe. E o anjo de Adonai, o Senhor, lhe apareceu em um fogo chamejante do meio de um arbusto. Ele olhou e viu que, apesar de o arbusto arder o fogo, ele não era destruído pelo calor. E Moisés disse: Vou aproximar-me e contemplar essa visão incrível e descobrir o motivo de o arbusto não ser destruído pelo calor. E quando o Senhor viu que ele se aproximou para observar, Deus chamou do meio do arbusto: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Aqui estou. E ele disse: Não chegue mais perto, tire a sandália de seus pés, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu sou o Deus de seus pais. Ele continuou: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: Vi como meu povo é oprimido no Egito. Ouvi o seu clamor por libertação de seus capatazes, pois lhes conheço a dor. Desci para salvá-los dos egípcios e tirá-los desse país e levá-los a uma terra boa e ampla, uma terra onde sobeja leite e mel. O local onde se encontram os cananeus, heteus, amorreus, perezeus, heveus, jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu vi a violência com a qual os egípcios os oprimem. Portanto, venha agora, e eu o enviarei ao faraó para que você guie meu povo, os descendentes de Israel, para fora do Egito. Esta passagem bastante conhecida, né? Tem-se início aí o cumprimento do que Deus havia, a promessa feita a Abraão. Deus disse a Abraão que os descendentes dele passariam 400 anos, aproximadamente 430 anos, escravizados no Egito. Mas que quando completasse esses 430 anos, Deus, ele tiraria o povo. E aqui se passaram nesses 430 anos e Deus agora aparece para Moisés no Monte Horebe e fala com Moisés que ouviu o clamor do seu povo, viu as aflições deles, as suas petições, as suas orações, né? E que agora ele veio para resgatar esse povo das mãos dos egípcios. É interessante demais essa passagem, mas o que eu quero, em poucas palavras, tentar compartilhar com você é o que vem depois disso. Nós lemos até o versículo 10 e o versículo 11 ele diz assim: Moisés disse a Deus: Quem sou eu para dirigir-me ao faraó e levar o povo de Israel para fora do Egito? E ele respondeu: Tenha certeza de que eu estarei com você. Moisés conhecia muito bem o faraó. Ele foi criado na casa, no palácio de faraó. Com 3 meses de idade, ele é colocado no cesto por seus pais, pois havia uma ordem de faraó para matar todos os meninos. Seus pais conseguem escondê-lo até 3 meses, mas já vendo que não tinha como mais, coloca ele no cesto no rio. Todos conhecemos a história. E sua irmã Miriam vai seguindo ali, olhando o cesto, até que a filha de faraó está se banhando no rio, vê o cesto, recolhe, cria então Moisés lá, junto ao palácio, né, tendo a vida ali como um egípcio.
e mais do que um egípcio, um descendente de Faraó. Alguns vão dizer que Moisés estava sendo treinado para ser o sucessor de Faraó. E então Moisés conhecia muito bem esse Faraó. Sabia que ele era um homem muito duro, muito rude. Os faraós, na verdade, eles eram considerados deuses ali pelos egípcios. Homens que detinham nas mãos o poder. Um homem difícil de se lidar. Então, quando Deus dá a ordem a Moisés, dizendo, vai até Faraó, Moisés logo questiona a Deus, quem sou eu para dirigir-me a Faraó? 40 anos Moisés estava fora do Egito. 40 anos ele passou longe. E porque, na verdade, havia cometido um equívoco, havia matado um egípcio e havia fugido de Faraó. E agora Deus manda ele retornar a Faraó. E mais do que isso, para resgatar das mãos de Faraó o povo de Israel. Irmãos, parece ser algo assim louco, algo sem, parece que Deus perdeu a noção. Como é que Deus manda Moisés agora voltar ao Egito, de onde ele saiu fugido, corrido, e ainda para tirar das mãos de Faraó um povo que era escravo de Faraó, um povo que dava lucro para Faraó. Moisés conhecia bem Faraó e por isso ele teme, ele diz, quem sou eu? Mas a resposta de Deus para Moisés é, eu estarei contigo. Não importa quem é Faraó, o que importa é que eu estarei contigo. Moisés, você não entendeu ainda? Quem é o homem? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele estará contigo. Para encerrarmos, Moisés faz uma afirmação que me deixou perplexo. Ele diz, tudo bem, vou até Faraó, falo isso com Faraó. Mas e quando eu for ao povo de Israel? Versículo 13 diz, Moisés disse a Deus, quando eu aparecer diante do povo de Israel e lhes disser, o Deus dos seus ancestrais enviou-me a vocês. Eles me perguntarão, qual é o nome dele? Ou seja, quem é esse Deus? Me parece aqui que o próprio povo de Deus não conhecia mais a Deus. Moisés diz, eu vou até Israel, e quando eu disser para eles que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me enviou até eles, eles irão me dizer, me perguntar, quem é esse Deus? Qual é o nome dele? O povo de Deus, depois de anos de sofrimento no Egito, haviam se esquecido de Deus. Somos este povo de Deus hoje, irmãos. E diante das aflições que estamos vivendo hoje, será que a pergunta que fazemos é como a do povo de Israel no Egito? Quem é esse Deus? Quem é o Deus que eu adoro? Quem é o Deus que eu ouço falar dele? Quem é o Deus que eu entoo hinos de louvores a ele? Quem é o Deus que me fez promessa? Quem é esse Deus? Qual é o nome dele? Deus responde a Moisés, Erie, Asher, Erie, no hebraico antigo. Quer dizer, nas nossas traduções diz o eu sou, mas está no futuro aqui, diz eu serei o que serei. Fala para Israel que o eu serei o que serei é que enviou você até eles. O eu sou, aquele que era, aquele que é e aquele que continuará sendo. Que Deus está tentando mostrar para Israel aqui que ele não mudou, que ele continuará sendo. Por isso ele diz no futuro, Erie, Asher, Erie, eu serei o que serei. O eu serei é quem enviou você, Moisés, até eles. E o Erie, Asher, Erie ainda continua sendo Deus. Talvez nós estamos como o povo de Israel, que não conhecemos. E esta palavra me faz lembrar de Jó. Quando depois de tudo que ele vivenciou, perdeu tudo que tinha,
mas manteve a tua fé em Deus. E é no final, quase já, dessa narrativa de Jó, no capítulo 42, ele vai dizer: eu conheci a Deus só de ouvir, mas agora, depois de tudo isso que eu vivi, os meus olhos podem ver. Talvez para você ver a Deus, talvez para nós vermos a Deus, precisamos passar por algumas coisas. Israel já não conhecia mais a Deus, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Deus não mudou. O Erie Asher Erie ainda está conosco hoje. Deus te abençoe, em nome de Jesus.